Enquanto o mundo vivia os últimos momentos de uma guerra devastadora, em 1944, um grupo de idealistas se reunia em Ribeirão Preto em busca de um propósito maior. Em meio ao caos, nascia uma nova história: a Sociedade Espírita Allan Kardec. Amor é conhecimento. Serenidade. Carinho. Aprendizado e gratidão. Acolhimento. Família. Fraternidade. Solidariedade, tolerância e trabalho. A Vila Tibério era um bairro de imigrantes italianos, com uma grande concentração de pessoas que vinham das fazendas, ex-colônios de fazendas, operários da indústria de bebidas da Antártica, ferroviários da Companhia Estrada de Ferro da Mugiana, profissionais liberais, sapateiros, pedreiros, barbeiros, carpinteiros, né? O primeiro centro espírita do bairro da Vila Tibério foi o Centro Espírita Batuíra, né? Que foi, me parece, fundado pelo pai do Dr. Denizar, né? O seu Correia, o pai da dona Leda Ebner, né? O José Rezende, a mãe do Lima Duarte, né? A dona Pequena, né? Então, assim, já existia o Centro Espírita Batuíra há muito tempo, né? E o segundo centro espírita do bairro foi o Centro Espírita Amor e Caridade, fundado pela dona Ana Pita. Dona Ana Pita era uma imigrante portuguesa que começou a trabalhar com o seu Papa no Centro Eurípides, né? Então ela se desenvolveu como médium ali com o pessoal do Centro Eurípides. Em algum momento o seu Papa a orientou para que ela fundasse a sua própria casa e pudesse fazer os atendimentos lá na Rua Aurora. Então, assim, era um bairro muito importante, que tinha uma vida bastante autônoma, né? Era separado do centro da cidade ali pela Estrada de Ferro da Mugiana, havia uma porteira, né? Nesse contexto, em 1944, e portanto um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial, né, da Segunda Grande Guerra Mundial, ocorre a fundação desse outro núcleo, né? Tudo leva a crer, pelo que eu ouvi, que foi fundado por pessoas que já frequentavam o Centro Espírita Amor e Caridade, né, da dona Ana Pita. Então, capitaneados pelo José Delibo, que era um funcionário da Companhia Antártica, né? Cervejaria Antártica. Nessa época ele já estava envolvido com as cooperativas, os sindicatos, etc., e já envolvido na política também. Ele era médium. Me parece que ele tinha tido problemas com a mediunidade, algumas perturbações e etc., e houvera procurado um médium em algum lugar, e ele se libertou dessa obsessão, começou a frequentar ali também o Centro Espírita Amor e Caridade, e junto com o João Antônio Prachedes, que era também um espírita muito estudioso, ali do bairro da Vila Tibério, acabaram fundando o Centro Espírita Allan Kardec. O final da guerra foi um momento de reconstrução, de esperança.
Aqui na Vila Tibério começava a se desenhar um trabalho que transformaria vidas por décadas. Sou Sheila Mares Praxedes Simões Flório Prazeres de Andrade. Gosto muito de ser chamada Sheila Praxedes, porque Praxedes é um nome de família que eu honro muito, que é da parte do meu avô, João Antônio Praxedes, que é um ser, para mim, que me ensinou muito pela sua simplicidade, um ser de muito caráter, e me deixou um legado que foi a doutrina espírita. Então, meu avô foi um orador maravilhoso, um autodidata. Ele tinha só o 2º grau e ele mesmo se dava aula a si próprio. E com isso leu muito, mas muito das obras espíritas, né? E foi assim um estudioso do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, e o que os centros mais o convidava era para ser orador e explanar o Evangelho, que ele fazia muito, muito bem, muito bem. Meu avô era muito pobre, era um ferroviário, teve 4 filhos e adotou 4. Ele era muito parceiro, amigo, alma gêmea de José de Libo. Eles foram eternamente amigos. Me parece que a escolha do nome foi porque Ribeirão Preto já tinha uma tradição dentro do espiritismo, mas nenhuma casa havia ainda homenageado o codificador da doutrina. Então, acharam por bem dar o nome de Centro Espírita Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec. Nasceu em Lyon, França, em 3 de outubro de 1804. Educador, pedagogo e cientista, foi um homem à frente de seu tempo. Em 1857, Kardec revolucionou o pensamento espiritual ao lançar o Livro dos Espíritos, obra que deu início à codificação da doutrina espírita. A motivação da criação do Centro Espírita Allan Kardec me parece que é muito consoante a uma orientação do próprio Allan Kardec em obras póstumas que sugeria que as casas espíritas, ao invés de serem em pequena quantidade e grandiosas, ele achava mais eficaz que a divulgação da doutrina espírita acontecesse em pequenos núcleos e mais numerosos. Então nós podemos até perguntar, por que num único bairro ter 3, 4 centros espíritas? Essa era a orientação do codificador. Então acho que com o intuito de pulverizar mesmo e facilitar o acesso, foram criando essas casas espíritas. Em 1º de janeiro de 1944, um grupo de idealistas se reuniu para iniciar os trabalhos que resultariam na fundação do Centro Espírita Allan Kardec. Em fevereiro do mesmo ano, a ata foi formalizada e o estatuto aprovado, estabelecendo as bases para o estudo e a prática da doutrina espírita no recém-fundado Centro Espírita. E ali foram estudando, foram planejando, foram sonhando, até que um dia se realizou essa maravilha que é o Allan Kardec, Centro Espírita SEAC Allan Kardec, Em 1 de 1944, onde nasceu o Centro Espírita. Me chamo José Roberto de Libo,
Tenho 55 anos, sou nascido em Ribeirão Preto, na Vila Tibério, filho de Roberto Delibo e Maria Ida Cangeme Delibo. Sou sobrinho, na realidade, o José Delibo era irmão do meu avô, tá? E fundador um dos fundadores do SEAC. Ele dentro da política, ele entrou para ajudar. E tanto é que ele não fez fortuna, né? Ele dentro da política, ele ajudou muita gente, tanto é que ele foi, se eu não me engano, ele foi um dos presidentes da Sociedade Amiga dos Pobres, tá? Ajudou muita gente e dentro do Sindicato da Antártica também. A minha avó era o braço direito, né, do Centro Espírita. Minha avó limpava o Centro Espírita, minha avó cuidava do Centro Espírita, minha avó fazia a ata do Centro Espírita, minha avó ajudava os pobres, ela fazia o que for, era uma alma muito caridosa. Desde o início, o esforço coletivo foi essencial. Cada colaborador trouxe sua dedicação, construindo as bases para o que a Sociedade Espírita Allan Kardec se tornaria. O que começou como um sonho na Vila Tibério se transformou em uma referência de luz e serviço. Vamos conhecer essa história de dedicação, crescimento e amor. E o Centro Espírita Allan Kardec nasceu dentro da casa do meu avô, que era ali na Vila Tibério, uma casinha humilde, onde se tinha sonhos, planos de se ter um centro espírita, que era o sonho do Zé Delibo e do vô Prachedes. O Centro Espírita Allan Kardec, num primeiro momento, funcionou usando o espaço do próprio Centro Espírita Amor e Caridade. Então as reuniões eram feitas dentro do Amor e Caridade. Depois, me parece que foi ali na esquina da Rua Barão de Cotegipe, com a Bartolomeu de Gusmão, onde posteriormente foi a padaria da mamãe, tinha um casarão antigo ali, que era o Centro Espírita Allan Kardec. O meu pai, que se fosse vivo teria 84 anos, fez evangelização no Allan Kardec, foi aluno da filha do seu Prachedes e aluno do Sebastião Martins de Moura, que foi meu amigo, enfim, convivemos bastante juntos, né? O famoso Tiãozinho da Betânia, né? Que foi um grande líder espírita, orador, enfim, um divulgador do espiritismo, etc. Antes da construção da sede própria, na Rua Monte Alverne 667, a Sociedade Espírita Allan Kardec enfrentou desafios internos que reforçaram a necessidade de um espaço definitivo e organizado. Este processo foi marcado por superação, união e determinação. Depois eu vim a saber que uma crise parecida com essa aconteceu no final dos anos 50 ali, né? Entre o final dos anos 50 e início dos anos 60. Né? Me parece que houve um movimento de pessoas para salvar o Centro Espírita Allan Kardec de uma... Eu já ouvi falar disso, não sei precisamente como que isso aconteceu. Isso, e aí muitos companheiros do Amor e Caridade também, né? Eu acho que inclusive essas pessoas que eu conheci na infância, que eram velhinhos lá do Amor e Caridade, que frequentavam o Allan Kardec, inclusive o seu Geraldo Balieiro, etc., vinham dar uma assistência mesmo, doutrinária, uma presença no Allan Kardec, para que o trabalho pudesse continuar. Então nós conheceu o Allan Kardec no Amor e Caridade. Estava sem diretoria. Aí resolveram formar uma diretoria, porque era uma sociedade sem diretoria. Aí reuni quem para entrar na diretoria, né? Aí o senhor Benedito Daniel já ia nos trabalhos lá. Aí ele chamou o Geraldo para entrar na diretoria. O Geraldo entrou na diretoria. Aí, em conversa, saiu a conversa que o Geraldo foi o chefe da construção
do Isabel Soares. O senhor José então disse: Geraldo, foi você que construiu aquilo lá, foi serviço teu, então você vai construir o Allan Kardec. Aí passou a responsabilidade para as costas do Geraldo. Nos anos 60, houve um movimento para a compra de um terreno e a construção de uma sede própria, né? A minha avó, mãe do meu pai, né? Me parece que teve um papel importante nisso. Ela intermediou a compra desse terreno na rua Monte Alverne, onde hoje está a sede, né, do Centro Espírita Allan Kardec. Aí uma senhora chamada Dona Ledina falou: olha, tem um terreno bom ali na Monte Alverne, se vocês quiserem ver. Aí o senhor José perguntou: aonde? Aí ela falou: entre Epitácio Pessoa e a Paraíso. Falou: eles estão vendendo o terreno. Falei: um terreno bom. Aí o senhor José falou: bom, vamos tocar os trabalhos para frente. Vamos fazer os trabalhos, a hora que nós for embora, nós passa lá para ver o terreno, porque era tudo caminho de todos que estavam no trabalho, era para lá, para o lado do centro. Aí fomos, terminou os trabalhos, boa noite, fomos para casa ver o terreno. Aí chegamos lá, por uma sorte, eu não sei porquê, tinha um arame lá espichado, pegou na testa do senhor José. José Delibo? Pegou, deu uma raspada na testa dele, que estava escuro, tudo muito escuro, né? E nós entramos assim mesmo, escuro, mato alto, fomos até o fim do terreno. E lá, onde é o porão, estava um buraco, né? Aí o senhor José falou: Geraldo, o que faz desse buraco? Precisa ter aterro? O Geraldo falou: não, nós vamos aproveitar esse buraco aí. Falou: aí vai ser um almoxarifado, se precisar, ou uma sala de evangelização, uma sala... É útil. Falou: nós vamos aproveitar esse porão. Aí foi onde começou a luta do Allan Kardec. No outro dia, ele foi na nossa casa, lá na Vila Virgínia, nós morávamos lá. Aí ele chegou lá à noite, ele e a Dona Maria, ele falou: ô Geraldo, o terreno está comprado, está nas suas mãos agora. Aí o Geraldo falou: comprou o terreno? Ele falou: comprei. Fui atrás do vendedor e já comprei, já está tudo certo, agora eu vou cuidar da planta. Aí ele foi cuidar da planta, aí entregou a planta na mão do Geraldo, aí o Geraldo foi lutar. Com um pedreiro, depois de meio-dia no sábado, arrumava outros pedreiros, colocava lá um pouco, até que levantamos a salinha da frente. Aí falou: vamos construir uma salinha, falou, para ir fazemos trabalho, né? Aí fizemos a salinha da frente, era uma parte dispensa, uma parte nós fazíamos trabalho. Aí foi um bom tempo, até construir o salão, né? Aí quando construiu o salão, aí passamos para o salão. E eu participei, assim, eu nasci já no fim dos anos 60, início dos anos 70, e a sede foi inaugurada em 68. Então eu fico olhando para as paredes, falando: a luta do Geraldo aqui foi grande. Olho para o piso,
E de domingo, sábado, depois de meio-dia, eles trabalhavam até meio-dia. Aí, depois de meio-dia, ele ia para lá. Trabalhava até escurecer. Às vezes estava escuro, eu ia chamar ele. Geraldo, chega, vem para casa tomar banho, descansar, né? No domingo, ele voltava. Eu falava, Geraldo, descansa, o corpo também cansa, né? Às vezes, teve uma vez que o senhor José chegou lá e admirou de ver ele trabalhando. Falou, você está aqui, Geraldo, trabalhando? O Geraldo falou, estou. Aí ele falou, por que você está aqui trabalhando? Ele falou, um pouquinho que eu fizer já adianta, senhor José. Aí o senhor José sempre falava, eu chegava aqui no domingo, em vez dele estar descansando, ele estava trabalhando. E foi a luta dele até entregar o salão. Né? Inclusive nas fotos da noite de inauguração, tem muitas pessoas lá que eu identifiquei, que eram pessoas presentes na minha infância, inclusive não só os mais antigos, espíritas da cidade, né? Ali estão o seu Euclides Carneiro, marido de Dona Estefânia, José Cunha, Teodoro Papa, a família Massaro inteira, né? Francisco Massaro, o Ângelo Massaro, o Salvador Trovato, Jaime Monteiro de Barros, Dona Juju, esposa do Dr. Jaime, figuras, Geraldo Lorival da Silva, do Centro Espírita Pai Jacó, o João, né, pai da Ednir, desse pessoal, né, a criançada toda pequena, né, Ednir, Edna, eles estão lá, crianças, né, na inauguração do Centro Espírita Allan Kardec, figuras emblemáticas, assim, que fizeram parte desse passado bonito, de certa forma rico de afetos e de crenças muito puras, muito verdadeiras, né? Evoluiu bastante, né? Cresceu, aumentou, né? Assim, lá na frente era um pouquinho diferente. Era aonde a entrada, né? Era a garagem, era um portão. E dos lados era a garagem. Aí não tinha a parte de cima, não tinha. Era só as salas, né? Dos lados. O salão era a mesma coisa. Sim. Aí, quando nós assumimos o Allan Kardec, no fim dos anos 80, início dos anos 90, existia só o salão. Era só o salão. Aquela parte da frente, aquele sobrado, aquelas salas, nós que também construímos com essa nova ida nossa do sanatório para o Allan Kardec, né? Então toda essa parte da frente foi na nossa gestão que nós construímos, né? Nas nossas gestões, né? Minha, do China, o Cabral também sempre muito presente, muitos outros companheiros, né? Que a gente não tem exatamente com precisão todos os nomes, porque aí começou a ter muita gente. A superação dos desafios internos deu força para a construção da nova sede. A campanha para adquirir o terreno e erguer a estrutura envolveu toda a comunidade, tornando cada tijolo um símbolo de fé e união. A sede própria da Sociedade Espírita Allan Kardec é o legado de amor e perseverança que se tornou o coração das atividades sociais e espirituais realizadas até hoje. Ao longo das décadas, a Sociedade Espírita Allan Kardec foi guiada por lideranças dedicadas que contribuíram para o fortalecimento e a expansão de suas atividades. Cada presidente deixou um legado único, refletindo os desafios e conquistas de sua época. Desde José Delibo, o primeiro presidente, até André Zola, atual presidente, a Sociedade Espírita Allan Kardec contou com direções que enfrentaram desafios e realizaram avanços importantes, sempre guiados pelo ideal de servir. Assim, quando o Delibo ficou muito doente, quem assumiu foi o Cabral. Depois do Cabral, eu assumi uma gestão. Mas eu nunca fui muito bom com burocracia, com hierarquia, com poder, né? E aí o Rodolfo Busquim, que era um companheiro muito querido, que veio comigo na primeira hora do Sanatório Espírita Vicente de Paulo, né? O China, o apelido era o China,
nós fizemos uma combinação, né? Que ele seria o presidente e eu cuidaria de toda a parte doutrinária, a parte mais religiosa mesmo, né? Então o China era muito competente, ele cuidava de tudo, mantinha a sede assim, pintada, qualquer problema estrutural, trocar lâmpada, água, luz, dinheiro, era tudo ele que cuidava. E eu ficava livre para cuidar da parte doutrinária. E a gente fez essa dobradinha assim muitos anos. Eu não sei exatamente por quanto tempo a gente ficou nessa dobradinha. Acho que foi até a morte dele, né? Que eu já não tenho clareza de quando aconteceu a morte do China, né? O Bordini já era mais estrelado, né? Ele queria que tudo fosse perfeito. Até um dia eu falei para ele, mas tem gente que está começando, meu filho. Faz de conta que é um filho que nasceu, que você está ensinando, você não pode ficar assim. Ele não sabe, ele está aprendendo. Ele riu, falou que boa coisa que a senhora fez para mim, viu? Eu vou me segurar mais, ele precisa, principalmente aqui dentro. Em vosso nome, Pai, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, e de Nossa Mãe Maria Santíssima, e em particular do Supremo Patrono de nossa entidade, Allan Kardec, damos início à nossa reunião desta noite, passando a palavra ao nosso companheiro André Luiz Bordini. Eu penso que o Cabral foi uma figura sempre muito importante nos momentos de crise, né? Um homem de uma inteligência muito grande, uma humildade muito grande, uma disponibilidade para o diálogo e o entendimento muito grande e alguém com quem a casa sempre pôde contar, independente das circunstâncias. Então ele sempre esteve ali disponível para conduzir a bom termo a casa e a causa. O Cabral estava sempre presente, né? Tanto é que ele estava de olho até no pessoal que dava passo, como se comportar. Ele não piscava, não. Ele era idoso, bem idoso, mas estava por dentro de tudo. E com ele, a equipe, devia ser uns 4, 5, né, que acompanhava na época, mais ou menos. Seguia, porque precisava de mais gente. Porque às vezes a pessoa fez o curso de passista, achava que estava pronto, e na hora que estava dando passo, estava fazendo coisa errada. Na hora, ele quieto. A hora que passava, ele chamava a pessoa e parecia que ele estava dando uma aula. Ele não estava chamando atenção, brigando com a pessoa, Cabral. Logo que o Cabral ele começou aos poucos se afastar, né? Ele começou, algumas vezes ele vinha, outras não, e eu fui substituindo aos poucos. No início, essa substituição me assustava um pouco. Por quê? Porque eu tinha que falar diante de um público grande, diante de uma câmera, então me assustava. Aos poucos eu fui me familiarizando. Hoje eu sinto ainda um certo frio na barriga, mas é diferente do começo. Hoje eu já gosto muito do trabalho que eu faço, já tenho uma identificação maior, vejo um sentido no que eu faço, eu gosto muito. O China era um pouco autoritário na administração, mas foi um bom administrador. Acho que ele não era, vamos dizer assim, muito espírita, mas ele administrava bem. Depois veio o Cabral, né? Depois dele. Depois entrou o André Zola. Depois veio o Wilson Mestriner. Aí entrou o André Zola de novo, que na minha opinião deveria continuar. Foi realmente um movimento muito bom, né? Depois, mais recentemente, com a morte do China, nós recebemos então a contribuição muito precisa, boa, salutar do André Marques Zola, né?
que foi meu amigo de Mocidade Espírita, da época dos encontros de Mocidade Espírita, né, em Franca, lá no Pestalozzi. E ele veio de mudança para Ribeirão, veio trabalhar conosco. Eu cheguei no SEAC, eu mudo para Ribeirão Preto em 1998. E quando eu mudo para cá, por orientação e determinação da empresa que eu trabalhava, eu estava presidente do Centro Espírita do Calvário ao Céu, de Bebedouro, no segundo mandato como presidente. Termino o mandato como presidente. A partir de 99, vou visitar casas espíritas de Ribeirão Preto. E recebo um convite do André Bordini, amigo de longas datas, companheiro de Mocidade Espírita. Participamos juntos de concurso de oratória. E convidado para fazer uma palestra ao domingo. Vou para essa palestra no domingo, faço a palestra e o André me faz um convite para que eu passe a frequentar e desenvolva um trabalho na Sociedade Espírita Allan Kardec. E nós começamos um trabalho pela Escola de Evangelização, a colaborar na Escola de Evangelização da Sociedade Espírita Allan Kardec. Estamos lá trabalhando até hoje. E o André Zola veio com muita vontade de trabalhar, com sangue novo. E aí, com a morte do China, nós serenamente fomos passando esse bastão aí para o André Zola, depois o Wilson Mestriner, e até hoje o Zola está aí capitaneando esse navio como um timoneiro preciso, responsável e entusiasta da causa, né? De maneira que hoje nós estamos assim acompanhando com muita atenção e muito carinho o destino dessa casa que chega aos seus 80 anos, uma casa que está idosa, mas não envelheceu, né? Porque ser idoso não quer dizer ser velho, né? Nós colocamos, primeiro, enquanto presidente, nós temos que dar a fluidez às atividades existentes. Nós procuramos colocar um trabalho administrativo, organizacional, que desse à instituição, né, um olhar atual e para o futuro. E também procuramos colocar na Sociedade Espírita Allan Kardec o acolhimento, entendendo que aquelas portas precisam, sempre que se abrirem, acolher as pessoas, né? Que aqueles que forem ao encontro da Sociedade Espírita Allan Kardec se sintam integrados, envolvidos, abraçados, né? E junto com esta dinâmica de atividades, pouco a pouco, o trabalho da Sociedade Espírita Allan Kardec foi ampliando para outros horizontes, para outras fronteiras, realizando tudo que já se fazia e também este trabalho de olhar para quem fosse frequentar, para quem fosse participar, que ele se sentisse recebido, que ele se sentisse envolvido, não pelas paredes do centro, mas por aqueles que lá estavam. De todo esse tempo que eu frequento aqui, eu acho que é a melhor administração. É um rapaz ponderado, respeitoso, bom administrador, compreensivo. Não que os outros tenham tratado mal, não é assim. Mas ele dá atenção para todo mundo, ele orienta todo mundo e ele... Uma coisa que eu acho muito importante no André Zola, ele não resolve nada sozinho, sem a opinião da diretoria. É para isso que tem uma diretoria, né? Então eu acho que está perfeito, no que está ganhando não se mexe, acho que ele deveria continuar. De emocionar, né?
Lembro-nos, São José, que nós ficamos uma família muito unida também. A gente não conhecia ele, não sabia quem ele era, só via falar nele no tempo de política. Aí, depois, por causa do centro, passamos a ser muito colega. Muito aviso, às vezes ele vinha, entrava lá em casa, ficava ali um pouco. A gente estava lá no centro, precisasse de alguma coisa, ele chamava. Gente, no fim, graças a Deus, era uma família muito unida. Ele foi embora, o Geraldo foi, eu continuei a mesma coisa com a Dona Maria. A gente tendo amizade. Às vezes nós ia lá no centro, passava lá na Dona Maria, onde a Dona Maria morava, a gente levava ela. E graças a Deus formamos uma família muito bonita. Então é uma casa que já tem bastante idade, mas que me parece estar sempre jovem, alimentada pela alegria, pelo entusiasmo e pela coragem, pela fé, pela vontade de servir desses companheiros que estão aí até hoje tocando o barco. O núcleo assistencial da Sociedade Espírita Allan Kardec é uma expressão viva da caridade pregada pela doutrina espírita desde o início. As ações de costura, campanhas e assistência refletiram o desejo de transformar vidas. Sob a orientação do Chico, nós implementamos a construção de um núcleo assistencial para separar a sede da parte de assistência social. Aí construímos, junto com outros companheiros, o núcleo. E nós construímos com doações de pessoas, etc., lá nas quadras. Falando um pouco dessas quadras, né? O José Delibo, nos anos 70, era um político importante, já tinha sido vereador, era vereador por várias legislaturas, e ele tinha muito acesso ao Paulo Maluf, que era governador do estado. Naquela época conseguiu muita verba para a construção, a doação de um terreno lá no Monte Alegre, na rua Tenente Capitão Roxo, e a construção de 2 quadras poliesportivas que durante muitos anos foram alugadas, e a renda dessas quadras de esporte mantinham as atividades tanto doutrinárias quanto assistenciais do Allan Kardec. E aí nós construímos lá numa parte desse terreno o núcleo assistencial da Sociedade Espírita Allan Kardec e separamos a parte de promoção social da parte doutrinária. E foi muito bom, né, porque sobrou mais espaço. A quadra, quando ele fez a quadra, eu me lembro, a gente era moleque, ele veio lá em casa e falou assim: Roberto, você quer jogar bola? Pega a molecada, junta a molecada e vamos jogar bola lá. Nós fizemos uma quadra lá no Monte Alegre, lá do centro, vamos estrear a quadra. A gente ficou tudo contente. Juntamos um pessoal, uma molecadinha, chegamos lá, o que ele fez? Deu um rodo para cada um, a mangueira, e falou: para jogar a bola vai ter que lavar a quadra. O bicho era liso, né? Na verdade levou a gente mais para lavar, mas foi bom. A gente lavou a quadra, depois batemos uma bola lá e jogamos. Se não joga, a gente ia ficar bravo com ele, né? Mas ele era bom. Era uma quadra coberta, tinha pouca coisa ainda, estava iniciando, né? Mas para a molecada estava ótimo, estava muito bom. A Sociedade Espírita Allan Kardec sempre foi mais do que um espaço de espiritualidade com seus programas sociais. A casa transformou a caridade em ação, impactando diretamente a vida de centenas de pessoas. Primeiro, quando nós começamos a trabalhar no núcleo com as crianças, né, na evangelização, eu me lembro que no primeiro dia foram 6 crianças e 2 gestantes. Nós servimos a alimentação, conversamos com elas e aí o trabalho foi numa crescente, né? E certa feita no núcleo, né, conversando com as crianças, algo que me marcou muito é o que representava para a criança
um copo de refrigerante e o que representava para os outros. Então marcou muito o significado e o valor que aquelas crianças davam para aquilo que nós oferecíamos. Outra experiência que marcou muito no núcleo, né, e o trabalho que nós realizávamos lá, era o fato de que o Evangelho era colocado de uma forma tranquila e branda e foi aproximando. Então, naquela ocasião, o Monte Alegre ainda era um bairro próximo a uma situação de muita carência. Isso mudou hoje. Então, o que marcou foi o que representou no bairro para aquelas crianças, o que se oferecia para elas, o quanto tinha significado isto. Me lembro de termos feito uma distribuição de cestas, outras atividades, né, que aconteciam lá no núcleo. Então, ali era o trabalho de assistência socorrista material. Outro ponto que nos marca muito no núcleo é quando nós conseguimos levar para o núcleo, além do trabalho de assistência material, as atividades de assistência espiritual. Quando iniciamos o Evangelho, o estudo do Evangelho no núcleo, reuniões mediúnicas, né? Então, trazendo para aquele ambiente também mais atividades e mais trabalhos, além daqueles de assistência, de socorro material. Era incrível, assim, tenho muita saudade, porque a gente fazia muita coisa, né? Além da evangelização, tinha a campanha Alta de Souza, que a gente fazia aos domingos, né? A gente entregava os saquinhos no domingo, no outro a gente passava recolhendo, né? E nessa época, 10 anos, 11 anos eu tinha, eu adorava esse trabalho voluntário, né? Sempre foi muito importante para mim, muito bom também, fazer parte de tudo isso. A gente, geralmente era de domingo, né? A evangelização, eu vinha para a evangelização, depois a gente saía para fazer a entrega dos saquinhos. Uma mensagem, né, sobre o saquinho, com o grampeadorzinho. Era muito gratificante. E a essa época o pessoal era muito acolhedor, né, assim. Era a recepção? Era muito acolhedor, era muito bom. O pessoal sempre bem recebido, era muito difícil alguém, sabe, não tratar bem, né, naquela época, né. Depois a gente também tinha o final de ano, né, que era os bazares, que minha mãe, ela fazia sapatinhos, né, tricô, crochê, ela fazia para vender no bazar, e a gente tomava conta da parte de brinquedos, eu e minha mãe. O que a gente fazia? As doações de brinquedos, a gente lavava, limpava, boneca, minha mãe fazia vestidinho, a gente arrumava os brinquedos, sabe? Limpava, e a gente ficava numa salinha, né, para vender os brinquedos. Aí eu lembro uma vez que minha mãe foi uma boneca muito bonita, e minha mãe fez um vestido de noiva para essa boneca. E fizeram até rifa, porque ficou tão bonita, né? E todo mundo quis comprar a rifa para dar a noiva. A gente fazia campanhas de cestas de Natal, para assistência a famílias. Teve um ano lá que a gente distribuiu mais de 2.000 cestas de Natal. Inclusive o Chico Xavier, quando sabia que tinha alguém da região que queria fazer alguma doação, mandava para a gente. Lá, depois a gente fotografava, levava lá para o Chico, né? E o Chico foi realmente uma inspiração muito grande, um motivo de grande entusiasmo, a nossa proximidade com ele. Nossa, não, tinha trabalho, né? Não é que não tinha, não. Ainda mais quando chegava o tempo de cesta básica, era um toca-campainha de gente que vinha em busca de cesta. Uns vinha pedir, outro que já tinha o cartão vinha buscar. Às vezes a gente estava na mesa almoçando, chegava alguém, chamava, o senhor José já falava, bate lá no sobrado que a dona Ana atende. E ele me ligava, já me falando quem que ia lá, né?
o que era para me entregar. Foi um trabalho bom, não era cansativo. Eu tomei conhecimento desse trabalho aqui através de uma vizinha minha, Dona Antônia Acrani. Ela trabalhava, né, aqui na costura. E ela me falou que, como eu também gostava de trabalhos manuais, vamos lá, vamos ajudar. E eu vim. E era nessa sala, justamente aqui. E quando eu cheguei, eu me sentei neste cantinho aqui. Aqui tinha uma máquina de costura e aí eu fui fazer um servicinho que me deram, que era para colocar um elástico no mijão. O que é o mijão? Aquela calcinha, só a calcinha que a gente coloca nos enxovais. Tinha outras peças que o pessoal fazia, mas de início eu comecei fazendo isso, tá? E fiquei tão feliz, Gilberto, que eu tive, assim como eu te falei, uma vontade, uma alegria, que deu vontade de cantar fazendo esse trabalho aqui, uma coisa muito, muito gostosa, sabe? E aí eu vim, isso acho que aconteceu em 1990 e pouco, 91, porque em 89 me aposentei do trabalho, então comecei a vir fazer esse trabalho aqui com a Dona Antônia, a Ivone. A Ivone Spagnol é a que fundou, né, que criou esse grupo de trabalho de costura. Ela que criou. Era um sonho dela, ela falava sempre isso, que era um sonho, e começamos a fazer esses enxovais. E eu me lembro que tinha umas 10 pessoas, mais ou menos. A mais antiga aqui das que ficaram, que está até hoje, é a Maria Gagemin, a mãe da Daniela. É a mais antiga colaboradora da costura. E foi assim, esse trabalho foi indo até que nós mudamos o local lá para o núcleo assistencial, na Tenente Catão Roxo, 1118. Né? E montava o enxoval, e na época da Ivone, ela distribuía enxoval e a cesta básica também para gestantes lá. E, inclusive, aos sábados tinha uma evangelização das crianças e as mães também podiam participar. Tinha almoço depois que terminava, tinha passe antes, né? Então, era um trabalho assim para a família toda da gestante. Depois, quem assumiu isso, eu não me lembro em que ano foi, mas foi a Isabel Froner. A Isabel é uma pessoa bastante organizada, assim, ela fez um trabalho muito bom lá em organização das coisas, porque quando nós estamos num lugar que tem muita miudeza e muitas pessoas mexem, você às vezes não encontra o que você quer. Então, ela colocou tudo em caixas, com nomenclaturas, sabe? Tudo direitinho. Então, quando você quer procurar alguma coisa, vai lá, você acha que tem e todo mundo cuida daquilo. Acabou de usar, põe no lugar. Então, ficou muito bem organizado com a Isabel trabalhando. E esse trabalho foi indo. Só que quando chegou a pandemia, Gilberto, nós não pudemos mais nos reunir, ficar juntas lá, né? Então, acho que durante um ano, mais ou menos, ficamos, em 2019, 2020, ficamos em casa, sem fazer nada, né? Mas o trabalho não parou, assim, porque aí a Bel teve essa ideia de trazer em casa quem tinha o overlock, a máquina para costurar, e ela ofereceu, eu falei que podia, que eu tenho a máquina, então que eu poderia fazer na minha casa. Ninguém ia mais lá no núcleo, ia apenas a Dora, aquela é a Doralice. E ela então fazia, junto com a Bel, toda quarta-feira elas vão ainda, elas continuam indo lá. Porque aí elas, por exemplo, a Maria corta a roupa, ela coloca o punho. O que é o punho? É aquela sanfoninha que vai aqui, vai nas perninhas. Então a Bel e a Dora
corta esses punhos para trazer para eu poder montar o macacãozinho e colocar os punhos. Ganhávamos muita coisa. Depois parou, sabe? Nós ganhávamos cobertorzinho, ganhávamos bastante retalhos que a gente aproveitava e emendava para fazer essas roupinhas, né? Mas aí nós vimos que nós precisávamos de verba um pouco mais, porque os botõezinhos de pressão, eles são caros também. Então tínhamos que ter dinheiro para comprar. E aí criamos um bazar de roupas usadas lá no núcleo. E esse bazar rendia, porque essas roupas que a gente ganhava, as melhores a gente colocava à venda. E as não piores, mas vamos ver, que ainda dava para usar, mas que não seria tão boa como para vender, eram doadas para as pessoas que moravam na rua, né? E aí rendia esse dinheiro desse bazar, que dava para então comprar às vezes tecido, flanela para fazer coeiros, enfim. Agora ali, todo mundo que queria trabalhar, Gilberto, podia ir. Sabe por quê? Serviço tinha. Então, agora é distribuído há 14 anos para obreiros do bem. Eu não sei te dizer hoje quantos enxovais que nós conseguimos enviar, porque agora só tem eu que costura. As últimas peças que eu fiz agora, eu me lembro, 51 jardineirinhas eu fiz. Ai, maravilhoso. Eu até me emociono, porque você pensar que uma criança está vindo ao mundo, às vezes sem recurso, né? E antes, quando a gente dava aquela cesta básica, era muito bom também, porque não era só uma cesta básica normal. Ela vinha com mais coisas para a gestante, se alimentar bem, para ela poder também amamentar o filho, sabe? Então, é muito emocionante. E eu adoro fazer esse trabalho. Eu falei para a Bel que enquanto eu puder, eu vou fazer, porque é muito gratificante, gosto muito, viu? A Sociedade Espírita Allan Kardec é um espaço de estudo, acolhimento e prática da doutrina espírita, oferecendo atividades como evangelização para crianças, mocidade espírita, palestras, estudos das obras básicas, passes, atendimento fraterno e reuniões de desobsessão, sempre buscando amparar e orientar quem procura pela casa. Em 1991, eu conversei com o seu José Delibo, com os diretores mais antigos, que eu tinha vontade de realizar um trabalho de palestra e paz, uma reunião de culto do Evangelho aos domingos à noite. Num primeiro momento as pessoas acharam estranho, porque pelo menos em Ribeirão Preto não havia a menor possibilidade de uma reunião espírita de domingo à noite, né? Tradicionalmente os centros tinham evangelização infantil e mocidade espírita no domingo de manhã, depois cada um vai para sua casa para o almoço de domingo e só se vai para o centro espírita na segunda noite, né? Mas eu resolvi apostar nesse modelo novo e comecei, né? Convidei alguns amigos que foram amigos da primeira hora e comecei a chamar oradores, né? Pensei às 7 horas da noite, que é um horário que não é tão tarde, mas também não é tão cedo, dá para as pessoas aproveitarem o domingo e ainda chegarem cedo em casa. E aprendi muito no Sanatório Espírita Vicente de Paulo com o legado da Dona Estefânia, né? Que foi assim a inspiradora desse modelo de reunião, que é esse que durante muitas décadas se realizou e se realiza aos domingos de manhã no Sanatório Espírita Vicente de Paulo, onde eu aprendi como fazia e reproduzi o modelo no Allan Kardec no domingo à noite. Por essa época eu me aproximei do Chico Xavier em Uberaba, comecei a frequentar as reuniões do Chico, ia com uma certa regularidade, fui acolhido pelo Chico,
como amigo, como uma pessoa de quem eu recebi muito carinho, muita atenção, muito cuidado, né? Às vezes nós íamos para Sacramento, onde pelas mãos do Dr. Denizar e da Deise e de outros companheiros, né? Seu Luiz Vitorazzi, Dona Maria, também fomos recebidos como filho pela família de Eurípides Barçanufo, pessoas com quem eu convivi na condição de filho espiritual mesmo, né? Nizinha, Maria, Ionete, Eigorina e tantos outros companheiros de Sacramento. Então foi uma bênção para nós receber esse André querido e sempre é uma bênção estarmos aqui neste recanto abençoado, como você mesmo viu pela entrevista, com a sobrinha direta do nosso querido Eurípides Barçanufo, uma das últimas que estão conosco, e nós sempre conhecemos Eurípides através delas, através da nossa vozinha também, que ela nos ensinou a amar esse espírito maravilhoso que é Eurípides Barçanufo. E ela nos contava várias histórias e nós deliciávamos com isso. E ela dizia que o dia que Eurípides desencarnou foi o dia mais triste que Sacramento passou. Às vezes a gente ia de lá para Uberaba, já encontrar o Chico Xavier, e o Chico, né, nessa época, dava as orientações, o que a gente devia fazer, o que não devia fazer. A minha companheira, na época, Semiramis Paterno, com quem eu fui casado durante muitos anos, esteve sempre ao meu lado, foi uma companheira também que me auxiliou muito, né? Quando a gente começou esse trabalho, nós éramos namorados, depois nos casamos e ela também me ajudou muito, né, nessa tarefa. Íamos lá para Uberaba, o Chico nos recebia com muito carinho, e aí naquele entusiasmo, aquela euforia de moço, né, querendo realizar coisas extraordinárias, né, como é próprio da idade, nós começamos essa reunião. No começo, o seu José Delibo ainda era vivo, ele participava. A minha avó, Dona Tininha, algumas vezes foi também. Durante várias situações, contamos com a palestra, o concurso do Dr. Jaime Monteiro de Barros, com o Teodoro José Papa, com o Sebastião Martins de Moura, com grandes oradores aqui de Ribeirão, Dr. Carlos Eduardo Martinelli, a Kikita. Chamávamos os expositores todos, né, da USE, todo mundo era convidado para ir em algum domingo falar no Allan Kardec. Aí compramos um piano, aí tinha os pianistas, amigos que iam também, a Nelinha, a Deia durante muito tempo, a Deia Gomes tocou pra gente lá os domingos, né? Então assim, e passou a ser uma reunião com muita frequência e que foi uma época realmente muito gostosa, muito bonita. E em alguns momentos de pico a gente tinha lá no Allan Kardec, noite de domingo, que nós tínhamos 400 pessoas, gente esperando na calçada para tomar passe. Foi realmente um movimento muito bom, né? Hoje, por exemplo, a gente tem, apesar da pandemia que bloqueou um pouco, né? Já retornou o normal, a gente tem atividades de domingo a domingo, a palestra do domingo. Já está vindo um número de 120, 150, às vezes passa. Como o público é muito focado no André Bordini, quando é o André Bordini que vem, quase chega nas 200 pessoas. Bom, de segunda a sexta, das 14 às 15, a porta é aberta para passes. Segunda-feira, após o passe, das 15 às 16, tem um grupo que estuda aqui embaixo o Livro dos Espíritos. À noite,
das 19h30 às 20h, tem um estudo através de palestra. Na terça-feira, das 20 às 21h, estamos estudando o Livro dos Médiuns. Na quarta-feira, tem uma palestra evangélica, segundo o Evangelho, né? Das 19h30 às 20h. Na quinta-feira, tem um estudo evangélico também através do livro Palavras de Vida Eterna. Sexta-feira tem só o trabalho mediúnico, mas esse pessoal estuda também. No sábado, das 17 às 18h30, durante a evangelização, tem um livro, um estudo aprofundado dos evangelhos. Muito bom estudo. E no domingo tem a palestra pública com os passes. Trabalhos mediúnicos. Foi introduzido recentemente um trabalho mediúnico na segunda-feira. Na terça-feira tem um trabalho mediúnico. Na quinta-feira nós temos um trabalho mediúnico. Sexta-feira tem o trabalho de desobsessão. E no sábado tem o estudo do Livro dos Médiuns, de 15 para as 2 até 15 para as 3, né? E depois tem um trabalho mediúnico também. E me lembrei de um sonho que nós tínhamos. Esse foi histórico. Que a Sociedade Espírita Allan Kardec teria atividades de domingo a domingo. E hoje a Sociedade Espírita Allan Kardec trabalha, abre suas portas de domingo a domingo. E eu estou aqui na casa desde quando eu nasci praticamente. A minha família já está aqui há 4 gerações. Começou com a minha avó, a Ernestina Forte Cangeme. Depois, juntamente com a minha avó, vinha a minha mãe, a Maria Cangeme. Depois eu e agora a minha filha. Então nós temos um vínculo de muito carinho, de muito amor com essa casa. E eu fiz evangelização infantil, fiz mocidade, participei de grupos de estudos e agora eu trabalho na casa aos domingos, no trabalho de domingo, à noite. Eu praticamente cresci nessa casa, porque quando a minha mãe ela começava a fazer as palestras, ela também estava grávida de mim. Aqui no centro, a gente tem um vínculo, assim, porque já passaram de 4 gerações. Minha bisavó, minha avó, minha mãe e agora eu. E talvez mais futuramente meus filhos. E é muito bom estar aqui. Eu faço evangelização aos sábados e eu venho nas palestras aos domingos. A evangelização é muito legal também, porque a gente aprende muito sobre a doutrina espírita, com ensinamentos mais infantis, que as crianças podem entender melhor. E além de tudo isso, eu também faço com a minha mãe em casa o Evangelho no Lar. A gente sempre começa com uma prece de abertura e usamos um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo para as crianças, que são ensinamentos do próprio Evangelho, só que com coisas mais fáceis para as crianças entenderem, como as histórias do cotidiano, essas coisas. A gente sempre lê uma página do livro e depois a gente faz uma prece de encerramento. Minha mãe sempre me pergunta as perguntas assim, tipo, Mariana, o que você entendeu do livro? Já aconteceu alguma coisa assim, parecida no seu cotidiano? Essas coisas. Assim, emociona assim hoje, né, de lembrar, né, assim, tudo que nós vivemos aqui, né, e eu estar aqui até hoje, né, é muito gratificante, é muito bom, né, estar aqui até hoje, fazendo parte dessa casa aqui, né, maravilhosa. Não, eu trabalho, né, eu venho no estudo e na reunião mediúnica também. Inclusive a mesma sala que eu fiz evangelização é a mesma sala que hoje eu trabalho na reunião mediúnica.
Qual que é? Essa sala que a gente tá. A evangelização era aqui, né? E evangelização era aqui e hoje a mediúnica, eu falo assim, meu lugar era aqui, né? Olha, eu sempre falo, Gilberto, que como o centro ele tem um perfil de estudo, aqui para mim, eu fiz faculdade, né? Mas essa faculdade que eu fiz aqui é muito melhor do que a faculdade que eu fiz nos bancos escolares. Então, o aprendizado, os amigos que eu encontrei aqui são coisas que eu vou levar para o resto da vida, porque eu cresci no entendimento da vida aqui. Hoje eu sou outra pessoa, graças à Sociedade Espírita Allan Kardec. Eu sei que eu ainda tenho muito que melhorar, mas eu melhorei muito, eu modifiquei muito, eu aprendi e aprendo muito. Então, eu sou muito grata a essa sociedade, que me acolheu, me acolhe e me dá a oportunidade de aprender mais e mais nessa vida que já está chegando no fim, porque eu tenho a mesma idade do centro, né? Continuo e vou continuar enquanto eu puder, enquanto eu tiver energia e aguentar, estarei aqui. Para onde Deus quiser me mandar, eu vou. Sociedade Espírita Allan Kardec. Quando eu me lembrei de uma coisa agora, quando eu saí do HC, em 1993, eu trabalhei no Hospital das Clínicas 15 anos. Eu levei para lá e coloquei num quadro que tinha lá, num painel, essa frase que tem aí. Solidariedade, tolerância e trabalho. É isso que nós devemos ter e praticar. Praticar o trabalho, sermos solidários e tolerar o próximo. Foi uma vida, que eu falei para o senhor, foi uma vida muito boa. A gente, graças a Deus, viveu muito bem. Mas Deus sabe o que Ele fez, né? Para ajudar e tudo. Ficou os dois espíritas. E ele ainda falava, quando a gente falava de centro, ele falava, quando eu morrer, eu vou construir centro lá no céu. Eu vou construir centro espírita no céu. Nós falamos, Deus te ajude, né? Do tempo que ele foi, já 20 anos, né, que ele foi embora. Faz anos, mas a vida é desse jeito. Dona Ana Gimenez nos deixou em 7 de junho de 2024, 3 meses após compartilhar conosco sua história de amor e dedicação. Agora ela se juntou ao seu esposo, Sr. Geraldo Gimenez, levando sua força e carinho para ajudá-lo na construção de centros espíritas no céu. Assim como aqui, lá ela segue trabalhando pelo bem, erguendo espaços de luz e de acolhimento. Então, que venham mais 80 anos do centro, que venham mais pessoas participar junto com a gente, que venham fazer parte dessa grande família, desse grande projeto. E isso dá um sentido muito bom na nossa vida. E isso é muito importante para cada um de nós que passa por aqui. Eu penso que, muito simbolicamente, a Sociedade Espírita Allan Kardec foi fundada no dia 1º de janeiro, né? Em todos os calendários do mundo, o dia 1º de janeiro é um dia de paz universal, que é o primeiro dia do ano. E esse primeiro dia do ano, ele sempre vem carregado de um repertório infinito de esperanças, né? Então, assim,
dia 1º de janeiro de 44. 44 foi o último ano da Segunda Grande Guerra Mundial, que foi uma das páginas mais tristes, sangrentas, cruéis da história da humanidade, né? Em que milhões e milhões de seres humanos foram mortos cruelmente, dizimados por ideias absurdas, né? Genocidas, racistas, fanáticas, tiranas. Então eu creio que uma casa fundada no dia 1º de janeiro, que é o dia internacional e mundial, né, assim, da esperança, no último ano de uma grande guerra, é uma casa que tem algo a dizer para a sua posteridade. De maneira que, nos seus 80 anos, nós estamos vivendo uma crise mundial de proporções inimagináveis, né? Nós estamos assistindo a uma devastadora crise ambiental, né? De poluição de rios, mares, dos ares, derretimento de geleiras, queimada de florestas, um crescimento exponencial de armas atômicas, um investimento global em beligerância, né? Em armas mesmo, de guerra, um aumento significativo da pobreza, da grande calamidade das drogas, a ameaça do retorno de tiranias igualmente racistas, genocidas, etc. Então eu creio que uma casa como essa, que se propõe a ser uma ponte de paz, uma ponte de fé e de esperança, tem um papel muito importante. É uma casa que surge no fim de uma guerra e que chega aos 80 anos num mundo que parece prometer uma nova guerra, né? Então eu acho que o papel de qualquer instituição religiosa, seja ela qual for, de qualquer religião, deva ser sempre a promoção da paz, do entendimento, do diálogo, da fraternidade e do bem. Então eu acho que se a Sociedade Espírita Allan Kardec continuar sendo essa casa de portas abertas para todos quantos quiserem um pouco de paz nesse mundo tão ameaçado pela guerra, ela estará cumprindo o seu papel e Oxalá possa fazê-lo por 100 anos e, por que não, 200 ou 300 anos. É o nosso desejo. Nós recebemos um legado construído por inúmeros companheiros e companheiras. E este legado é um presente. Que tenhamos forças, determinação, vontade, intuição e inspiração para que deixemos e que possamos construir juntos um legado. Mas o principal dele é no íntimo, no âmago de cada um de nós que por lá passamos e que vamos passar, mas que lá na frente tenhamos a tranquilidade de ter feito o melhor que estava ao nosso alcance naquele momento. E que este legado seja de fraternidade, mas também de uma estrutura que capacite a SEAC para o futuro. Sigamos confiantes e acreditemos na nossa força de trabalho, na nossa união principalmente. Acreditemos em cada um de nós, que quando assim fazemos, somos capazes, muito capazes, de oferecer sempre algo para o futuro, mas precisamos realizá-lo no presente, que é um presente de Deus para cada um de nós.